Clara, oh Clara, me diga por quê, que foi que Francisco falou pra você. Clara, oh Clara. Do Senhor, manifestamos nossa fé no mistério pascal de Cristo, que nos renova e fortalece para a missão desta semana que se inicia. Em comunhão com a Igreja no Brasil, iniciamos um mês vocacional dedicado à oração, reflexão e ação nas comunidades. Neste ano, com o tema Cristo vive, somos suas testemunhas e com o lema Eu vi o Senhor. Vamos todos ficar em pé para receber o celebrando e a equipe litúrgica. Estamos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Desce, reunidos no amor, nós viemos ao monte Tabor para em ti repousar. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Considerai, Senhor, vossa aliança, e não abandoneis para sempre o vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, defendei vossa causa, e não desprezeis o clamor de quem vos busca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai e do FS regional, que está aqui na pessoa de Socorro, da irmã Socorro, que é vice-ministra do regional, que veio presidir este capítulo desta fraternidade. E que bênção iniciarmos com a Santa Eucaristia. Depois a nossa irmã vai dar o procedimento seguindo durante todo o dia, até o dia todo, para que está aqui. Então vamos pedir a Deus o perdão dos nossos pecados, para sermos dignos de participar destes sagrados mistérios. De nós tende piedade, Senhor, tende piedade. Ó Cristo, sois a verdade, enchei-nos de caridade. De nós tende piedade, ó Cristo, tende piedade.
Deus eterno. Leitura do livro da sabedoria. A noite da libertação, predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservavam intrépidos. Ela foi esperada por teu povo, como salvação para os justos e como predição para os inimigos. Com efeito, aquilo que puseste nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios secretamente e, de comum acordo, fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Isso enquanto entoavam antecipadamente os cantos de seus pais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor escolheu por sua herança. O Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu Por sua herança. Espera a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem já foi marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isto, Deus não se envergonha deles, ao ser chamados o seu Deus. Pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque, e ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não cheira também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará no dia inesperado, e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descende Divina luz, a nós descende divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimas irmãs e eletivo, e as palavras do nosso é um pouco bem forte para aquelas pessoas, nossos irmãos, que irão estar administrando esse novo tempo a partir de hoje. A quem muito foi dado, muito será pedido e exigido. Nosso Senhor nos diz sempre,
se nós temos o conhecimento da fé, muito será nos cobrado. Muito mais do que aquelas pessoas que às vezes não têm o conhecimento. E por termos o conhecimento do que é ser franciscano, é que a gente deve ver bem mais o nosso carisma, na minoridade, na simplicidade, e no fazer-se irmão uns dos outros. Felizes seremos, porque o Senhor nos escolheu para vivermos o amor fraterno, uns para com os outros. E ele faz recordar uma das grandes canções franciscanas, que vai dizer: pois o amor não é amado, a felicidade assim não se pode encontrar. É preciso voltar a Jesus, o amor que eu quero amar. E por isso, em todo o significado, iniciar este dia de hoje com a Santa Eucaristia, para celebrar o capítulo eletivo. Colocar o amor que é Jesus, por excelência, no início de todas as coisas. E tudo aquilo que a gente vai realizar neste dia de hoje, que não seja feita a nossa vontade, mas, iluminados por Deus, seja feita a vontade de Deus. Até na hora de a gente escolher o irmão ou a irmã para estar à frente, como ministro ou ministra dessa OFS que está situada em Catolé do Rocha. E Deus envia também para nós, nesse dia de hoje, a nossa irmã Socorro, vice-ministra do regional, que se dispôs a estar aqui para celebrar este capítulo com vocês. Esta é uma alegria muito profunda, de estar celebrando este dia, buscando nos alegrarmos, pois a cada momento que nós nos encontramos para celebrarmos o capítulo, significa renovarmos, renovar as nossas forças, renovar o nosso compromisso, acender a chama do carisma, para que a graça e o amor de Deus estejam sempre presentes em nossos corações, sobretudo na humildade e na simplicidade. Mas para que isto aconteça, é preciso que a gente esteja sempre vigilantes na oração, no cuidado com o próximo. Tem 19 irmãos, não é isso? Não sei. 8, não sei, né? Tem 8 irmãos, não sei, que precisa também do nosso cuidado, precisa da nossa atenção. São irmãos que doaram suas vidas o tempo todo pela UFS. São irmãos que passaram e gastaram, como a vela diante do altar, gastaram por amor a este carisma franciscano. E que estão, às vezes, impedidos de participar de reuniões, de participar ativamente pelas suas forças. A gente sabe que chega um dia que a gente não depende da gente. As forças são limitadas, mas o desejo é bem maior que as forças, né? A gente vê, pega um pouquinho e vai lá para os carmelitas, um pouquinho, bem pouquinho, né? A gente sai do carinho franciscano e vai para os carmelitas. A gente vê que Santa Teresinha é padroeira de quê? Das missões. Mas ela foi missionária? Não. Mas o desejo dela fez com que ela fosse padroeira das missões. E o desejo desses nossos irmãos que estão no seio é de estar aqui. Mas isso é que faz o carisma cada vez mais ser mais belo e crescer cada vez mais. De tantas pessoas impossibilitadas que desejariam estar, e quantas outras pessoas possibilitadas e colocam tantas dificuldades para viver o carisma, para estar juntos como irmãos a cada mês, a cada celebração. E veja como esta casa, este ambiente, ultimamente vem sendo agraciado por Eucaristia, por estarmos presentes aqui. Domingo passado encerramos a festa de Santa Clara, antecipadamente. Hoje estamos celebrando o capítulo eletivo. Na próxima quinta-feira, dia de Santa Clara, a gente vai celebrar aqui também.
E no próximo sábado, semana missionária que começa hoje, missionária para a família, o dia vai ser aqui também no sábado à noite. Veja quanta riqueza a gente tem na UFS aqui. E a gente precisa lembrar do presente. Claro, fazer uma leitura da história que nos ilumine para o futuro. A leitura da história só serve para isso. Se a gente olha para a história com saudosismo, a gente não vai crescer. Mas se a gente olha além da história nossa, na perspectiva de crescermos, com certeza Deus vai nos iluminar. E São Francisco intercederá por cada um de nós. Por isso que os tempos de hoje são tempos diferentes, são tempos novos, são tempos nos quais há mais uma comunhão. Quando a gente fala comunhão todo o ramo franciscano, das irmãs lá no colégio, Francisca Mendes, da UFS, dos frades e de tantas outras pessoas que aqui acorrem a este lugar. E a gente pode dizer esse santuário franciscano. Quem sabe lá na frente vai nos socorro, quer que seja um santuário franciscano, Tudo depende da graça de Deus e do nosso também esforço. A gente vê que esta comunhão ela é desejada por Deus, mas também por São Francisco. E que a gente possa nos esforçar para que esta graça possa acontecer cada vez mais. Mas para isso é preciso o quê? A cada dia que a gente se prepare para que Deus ele seja tudo em nós. E mais uma vez eu volto ao último versículo que Jesus nos diz, que fique em nossa memória, em nosso coração. Jesus vai dizer: a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Então que a gente possa, à luz do Espírito Santo, ser iluminados todo este dia de hoje, para que não seja feita a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. São Francisco ele vai dizer, no final de sua vida: irmãos, vamos recomeçar que pouco ou nada fizemos. Vamos começar a servir ao Senhor. Veja alguém que tem uma vida como São Francisco, no final da vida ser capaz de dizer isso, até da santidade ele foi desprendido, A gente chama, às vezes, a gente acolhe e diz que algumas pessoas têm atitudes santas. Os santos não gostavam disso. Quando chamavam de santos, eles não diziam que eram santos, de jeito nenhum. Mas a gente precisa ser sempre o menor. Tem um capítulo, do franciscanismo que trata da minoridade. Se a gente for sempre o irmão menor, a gente vai entender o que é ser franciscano. Sendo menor, a gente vai acolhendo a Jesus na nossa vida, e acolhendo a Jesus a gente olha para aquelas pessoas que estão na sarjeta da vida. E um grito que a gente precisa ouvir como terceiros: a nossa cidade, a gente está cada vez mais, eu posso dizer, no buraco negro. O buraco negro é aquele que vai consumindo tudo, que vai sugando. E nossa cidade está isso. E o que é que nós estamos fazendo como terceiro, como frades, como cristãos? Tantas pessoas com perspectivas que já suicidaram, que estão querendo suicidar, tantas pessoas depressivas, tantas pessoas sem perspectivas de vida. E nós? Qual é o nosso papel? O que é que nós estamos fazendo? Mas o que é que eu posso fazer? Primeira coisa, rezar. Segunda coisa, às vezes a gente pode levar uma palavra de conforto, de esperança. A gente pode, com gestos, um gesto muda a vida. Uma palavra muda a vida das pessoas. Às vezes tem pessoas por aí que vivem arrodeada de pessoas, arrodeada de gente, parece uma multidão, mas se encontra sozinha, porque ninguém olha para ela. Não se sente olhada, não se sente amada, não se sente que alguém dá atenção. Não adianta ter arrodeado de pessoas. Existem pessoas, outros tipos de pessoas também, que não seja nenhum de nós, que vivem uma vida muito, digamos assim, feliz,
a transparecer, né? É muito alegre, muito aberta, conversa com todo mundo, fala piada, todo mundo ri, mas ninguém sabe lá dentro. Quando para, é uma solidão eterna. Quando a gente se une, isso tudo cai por terra e a gente se sente mais irmãos. E São Francisco vai falar no sentido de irmãos, né? Deus me deu irmãos para ensinar o caminho do céu, para ensinar a andar mais. Então, se nós somos irmãos de verdade, nós vamos, de fato, nesse dia de hoje, fazer essa experiência de inteirinho. Aqui, essa experiência de sermos irmãos, no momento da Eucaristia, no momento da descontração, no momento sério. Claro que a Eucaristia é sério, mas o momento sério é o momento da eleição também, o momento sério. É tanto que tem a oração, tem a luz do Espírito Santo, a luz da intercessão de São Francisco de Santa Clara e todos os santos franciscanos, que possam interceder por nós. Mais uma vez eu digo, que a gente não escolha aquilo que agrada o nosso coração, mas aquilo que agrada o coração de Deus. Isso é que é mais preciso. Por isso que a luz do Espírito Santo é interessante. Eu creio que, não sei se alguma outra vez existiu algum capítulo que foi iniciado com a Eucaristia. Não recordo em nenhum lugar. E vocês têm um privilégio. Dentre tantas missas que tem na paróquia hoje, mas eles comprou um espaço, vamos celebrar. E o espaço foi esse. Para a luz de Jesus, vocês possam tomar decisões para vocês. Quem está como ministro ou como vice-ministra, né? Está a serviço dos irmãos. Não pense que está lá para mandar os irmãos. Não, está a serviço. Claro que vai coordenar para que todos possam caminhar tranquilamente e felizes. Mas está a serviço dos irmãos. E serviço não é ser também um burro de carga, colocar tudo sobre o ministro ou a vice-ministra. Não. É caminhar se ajudando mutuamente. Assim a fraternidade cresce e se torna luz, e se torna sal que dê sabor. Que assim a gente possa escolher a nova coordenação, o novo ministro, vice-ministro, à luz de Jesus. Que Jesus possa nos iluminar todo esse nosso dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé e renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, confiantes na misericórdia do Senhor, apresentemos a Ele as preces da nossa Igreja em oração. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. todos, concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Deus de bondade, que nos chamaste das trevas à luz maravilhosa, fortalecer a vossa igreja para que viva sua vocação de ser sal da terra e luz do mundo, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Dai perseverança aos ministros ordenados de nossa diocese, curai os que estão doentes e suscitai mais jovens dispostos a responder ao vosso chamado, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Dá-nos a graça de ser uma igreja pobre para os pobres, que o seguimento de Cristo que se fez pobre, para nos enriquecer com sua pobreza, nos torne mais fiéis ao projeto do reino, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Nos viver a fidelidade ao vosso amor e doar-nos livremente pelos irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos sentemos, cantemos o hino das oferendas. Vamos adorar.
Igreja, e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo vosso Filho, que pelo mistério de sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele vós nos chamaste das trevas a vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte a glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Oração Eucarística segunda. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai-vos estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice,
E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Francisco de Sales e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Dentre eles, José Fernando Maia III, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, São Francisco e Santa Clara, Padre Pio, Santa Dulce dos pobres, com os santos e apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o Filho dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito Santo, iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e me salva. E o corpo e o sangue de Cristo os guardam para a vida eterna. Amém. Instrumento
de tua paz e do teu infinito amor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor, onde a ofensa quedou, que eu houver desespero, eu leve a esperança. Onde houver tristeza, eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que sei consolar, compreender, que sei compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda voz, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagra a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe, guardai e defendei-me como filho é propriedade vossa. Amém. Como filho é propriedade vossa. quero convidar a ministra em exercício, a qual quero pedir uma calorosa salva de palmas. Francisca Primo. Vamos prestar uma breve homenagem a um franciscano que já partiu desta para a glória de Deus, seu José Fernandes. Antes de tudo, um grande cristão, um homem comprometido com o Evangelho, um homem voltado para as coisas mais simples e um formador, inclusive, das primeiras comunidades aqui, após o Concílio Vaticano II, quando inúmeras pessoas, leigos comprometidos, iam celebrar nas comunidades. Por exemplo, a comunidade lá do Coxi foi formada por grupos como pessoas como o seu José Fernandes, seu Vitor, Zequinha, Francisca e muitos outros irmãos que se entregaram em prol do Evangelho. E dentro dessa perspectiva encontrou em Francisco de Assis um modelo a ser seguido para viver o Evangelho mais de perto.
Afinal, é esta a nossa regra: viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo os passos de Francisco de Assis. E por que também não dizermos de Clara, nossa querida mãe? Quero convidar até na leitura da biografia de seu José Fernandes. José Fernandes Maia, 1929-2009. Nasceu em 27 de fevereiro de 1929, no município de Catolé do Rocha, Paraíba, filho de Valdivino Fernandes Pimenta e de Helena Fernandes Maia, católicos que o orientaram na fé cristã com honestidade, respeito e dignidade. Seguindo o exemplo e a orientação dos pais, José Fernandes foi um filho obediente e cristão fervoroso. Logo cedo começou a trabalhar na agricultura. Como não teve oportunidade e nem condições para frequentar bons colégios ou residir no centro da cidade, frequentou por poucos dias as aulas, aprendendo a ler, porque muito lhe foi útil. Casou-se bastante jovem e dessa união nasceram filhos, mas seu casamento não durou muito e em setembro de 1970 separou-se. Após a separação, passou a morar com uma sobrinha até seu último dia de vida. Dedicou-se ao trabalho de vendedor ambulante e ao estudo da Bíblia. Sempre dizia que a Bíblia era o livro mais rico e mais bonito do mundo. Participou de vários cursos bíblicos, os quais muito contribuíram para suas visitas aos bairros da cidade, fazendo a celebração da palavra. Com outros irmãos franciscanos, fez parte de SEBs, comunidades eclesiais de base, tornando-se um grande mensageiro da palavra de Deus, através de palestras, encontros, visitas e programas radiofônicos, por mais de 15 anos. Nos tempos fortes do calendário litúrgico, promovia encenações dos acontecimentos bíblicos com as famílias. Era conhecido e respeitado pela sociedade catolense por seu jeito simples e comunicativo, da criança ao idoso. Na Fraternidade, Pobreza e Doação da cidade de Catolé do Rocha, Paraíba, foi acolhido em 29 de dezembro de 1977. Em 2 de maio de 1981, foi admitido à formação. Fez a profissão definitiva em 2 de março de 1988. Nos encontros era o primeiro a chegar, para preparar o ambiente para a acolhida de todos, como também era apaziguador e conselheiro de todos. Foi ministro da Eucaristia e nos últimos anos de sua vida dedicou-se à visita aos enfermos e idosos nos bairros, levando a Eucaristia àqueles que não tinham mais condições de vir à igreja. Foi tesoureiro por 2 mandatos, como coordenador do SEI, Serviço aos Enfermos e Idosos. Cumpriu o primeiro mandato e, ao ser reeleito para o segundo, não pôde concluí-lo, pois Deus o chamou para junto de si. O irmão José Fernandes, com mais de 80 anos, apresentava-se sadio e disposto, não demonstrando fraqueza física ou cansaço. Sempre pontual e atuante nos encontros. Na noite de 4 de novembro de 2009, quando chegou da Santa Missa, acolheu-se para o repouso. Ainda sentado em seu leito, lendo um livro,
coração para, e ele partiu para a casa do Pai. O irmão José deu testemunho de verdadeiro cristão a serviço do reino de Deus. Um ardente seguidor de São Francisco. Um exemplo franciscano para todos. Para nós franciscanos. Ele foi escrito por Francisco. José Fernandes, como tantos outros franciscanos e franciscanas, foi um dos irmãos que deixou uma semente. É um modelo. Às vezes, nós cultuamos os santos europeus distantes da nossa história e nos esquecemos dos irmãos e irmãs que a cada dia plantam sementes do reino também aqui, em nosso chão e nossa terra. Veneremos os santos que a igreja nos apresenta. Nada contra, sou devoto de tantos. Mas que a gente possa valorizar aqueles que também estão ou estiveram ao nosso lado. Cantemos um breve refrão de um canto que seu José Fernandes gostava muito. Em certas situações diz assim, a melhor resposta é o silêncio. Mas diante do que foi falado sobre Zé Fernandes, eu não posso silenciar. Foi Zé Fernandes que me incentivou a entrar na UFS. E nós tínhamos uma missão. Todos os domingos, quando terminava a missa, a gente saía fazendo visita. Era Zé Fernandes, eu e Vitor. A gente saía, passava no Matadouro, nesse tempo não tinha bairro Santa Clara, aí vinha para o hospital, maternidade, que ainda era aberta nesse tempo, Rua da Palha, e a última casa que a gente visitava era a casa de Dona Chica, a avó de Francisco José. Também era muito difícil naquela época as coisas. E Zé Fernandes um dia me disse, Francisco, o que a gente pode fazer para a gente arranjar mais um dinheirinho para comprar o terreno para a gente construir a casa? Aí eu disse, Zé, não sei não, porque muitas vezes eu considerava Zé Fernandes como um grande amigo, que era quase se fosse a mesma idade que a gente conversava, era também um tio que às vezes eu chamava de Timaia. E eu disse assim, Zé, eu não sei não, essa coisa é tão difícil. Ele disse, eu já sei. Foi na época que surgiu o orelhão. Ele disse, eu vou comprar uns cartões e vou vender e o lucro é para isso. E assim ele fazia. Foi um tesoureiro honesto, foi uma pessoa incrível. E também foi Zé Fernandes que me convidou a fazer o programa na rádio, programa Hoje é Domingo, Dia do Senhor, na Rádio Independência. E nós fizemos esse programa por mais de 18 anos. Foi uma falta incrível quando ele partiu, eu não tive coragem de fazer. Os 3 seguiram.
assim, quando alguém me perguntava qualquer coisa, às vezes no programa que eu tinha dúvida, uma coisa na Bíblia, eu conversava com ele, ou às vezes eu ligava, imediato ele me dava uma resposta. Zé Fernandes, se eu não me engano, ele fez só até a segunda série primária. Ele não teve condições de frequentar boas escolas, de fazer uma faculdade. Mas Zé Fernandes participou da maior e melhor faculdade do mundo, que foi a Faculdade da Vida. Também foi Zé Fernandes que me incentivou a entrar fazer parte da MES. Ele um dia chegou para mim, que ele também puxava nas minhas orelhas, né? Qualquer coisa, ele chegou para mim e disse, olha, você vai ser convidado a fazer parte da MES. Mas não diga não, como na outra vez. Porque na outra, eu recebi anteriormente um convite, e eu me achei muito pequena, muito sem jeito, sem noção assim, para fazer parte da MES. Aí foi eu, está certo, e aceitei o convite. Zé Fernandes, eu vou dizer, é uma felicidade. Assim, quem conheceu Zé Fernandes, aqui em Cadolé, pergunta, Zé Fernandes da Pipoqueira, quem é que não conhecia Zé Fernandes? Né? Ele era um amigo que ele dizia assim, Francisco, quando a gente voltava das visitas, ele dizia, olha, de 1 para 1h30 eu estou saindo para o centro de catequese. Ele ia arrumar. Aí ele dizia assim, eu arrumo tudo, agora varrer não. Então, se você quiser ir comigo, aí às vezes a gente ia chegar para arrumar, quando os outros chegavam, estava tudo pronto. Tá? É um irmão que eu vou dizer, eu não esqueço nunca. Foi ele um exemplo de vida, tanto para mim como para a fraternidade. E com certeza, Deus o acolheu no reino da glória. Paz e bem. Também nos acolheu o filho de seu Zé Fernandes, que é o Gerson, e neste momento, devido à brevidade do tempo, nós vamos tirar um banner aqui em homenagem ao seu José Fernandes. Mas essa dedicação, e que quantos lugares que tenham, que a gente vá homenageando outros irmãos, como por exemplo o seu José Mariano, que foi um grande franciscano também desta fraternidade, e que a gente possa ir resgatando a história do carisma. Nesse momento, Dona Esther, convidar a senhora e Francisca. Então eu passo para ele como filho, né? Muito bem. Então, Gerson e a senhora para retirar o pano. Muito religioso, muito dedicado à palavra de Deus. Ele já vivia, logo quando ele separou-se, ele já se voltou para estudar a Bíblia. E aí assim eu me acostumei. Depois, quando a irmã dele foi embora, foi que ele foi morar com uma sobrinha. E a gente morava vizinho, a gente tinha muito contato. Ele também foi quem me convidou para ser ministro da Eucaristia. É tanto que hoje as coisas que ele tinha de ministro, tudo são minhas. Todas as coisas, a teca, livros. E Madalena juntou muitos livros dele e ia jogar fora, sabe? Aí eu peguei uma porção. Aí eu tenho um caderno com o nome das pessoas que ele dava comunhão, era 60 pessoas. Aí eu tenho tudo guardado. Muito bem, agora vamos para a solenidade. Uma salva de palmas. Ofensa, que eu leve o perdão.
Clara, oh Clara, me diga por quê. Que foi que Francisco falou pra você? Clara, oh Clara, eu quero entender por que deste mundo te foste esconder.